Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Juliana Anísio, eu sou CEO da Escola PRM, Mental Coach, escritora de 2 obras. E hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, como foi que eu caí nesse universo da mente humana, ao qual eu sou apaixonada por isso. Bom, uma das maiores curiosidades é que eu estudei física quântica por 7 anos. Uma das coisas que eu mais fiquei vidrada foi o funcionamento e o mecanismo da mente humana. Como é incrível, né, essas ondas eletromagnéticas do pensamento que a gente plasma a realidade que a gente vive, e hoje existe uma comprovação científica por trás que mostra a verdade por trás disso, né? Então eu confesso para vocês que eu sempre fui apaixonada pela mente humana, como que essa máquina chamada cérebro pode comandar a nossa vida e o nosso corpo. Aliás, na minha opinião, esse conhecimento ele tem que ser espalhado para todos os lugares, porque o dia que a gente entender de verdade o potencial que está dentro do ser humano, a gente pode mudar esse mundo, né? Então, nessa época, uns 10 anos atrás, no início da minha carreira, eu trabalhava numa multinacional no ambiente corporativo. Então, eu já estava estudando um pouco desse mundo e, de repente, caiu um vídeo motivacional no meu colo, assim. Eu tava numa tarde ali trabalhando e eu comecei a assistir esse vídeo e eu fiquei tão chocada com esse vídeo. Ele começava mais ou menos assim: o que você vai fazer hoje de manhã? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Será que o que você está fazendo hoje é exatamente aquilo que você quer fazer? E eu olhei para aquilo e veio um ponto de interrogação na minha frente, assim, um ponto invisível de interrogação. Eu falei, será que é isso mesmo que eu quero fazer? E eu comecei a me questionar tanto naquele momento, foi uma coisa tão forte, que eu assisti esse vídeo por umas 10 vezes, assim. Foi um negócio impressionante. Eu fui repetindo, até coloquei o fone de ouvido para não ficar chato, porque tinha outras pessoas ali trabalhando comigo junto nesse dia. E eu reassisti umas 10 vezes esse vídeo. E eu fui embora para minha casa com a decisão tomada. Eu tomei a decisão. Eu não vou mais continuar nesse caminho. E aí na volta para casa fui pensando naquilo, meditando sobre o assunto. Aquilo que eu estava estudando começou a vir mais forte na minha direção, até que eu ouvi. Veio de dentro, assim, uma coisa que vem da alma, sabe? Veio de dentro, falou assim no meu ouvido, soprou no meu ouvido. Coach de física quântica. Aquilo pra mim, eu anotei na hora, acendeu, né? Porque o coach até então foi uma formação que eu fiz, o Executive Coach, na época que eu trabalhava como executiva nessa multinacional. Aliás, eu fiz o curso de coach só por causa disso, todos os executivos tinham que fazer. Então eu tinha esse certificado, mas até então eu não usava para muita coisa. Mas aí, a física quântica que foi o curioso, porque era uma coisa que eu estudava, eu gostava. E eu nunca imaginei unir as duas coisas, né? Unir o conhecimento da física quântica junto com a formação que eu já tinha. Foi uma coisa bem interessante. E aí, na hora, eu já anotei, fechei os olhos, eu vi o logo, aliás, o logo eu lembro como se fosse hoje, era uma mocinha assim fazendo uma meditação com uma flor de lótus em volta, representando a pureza, né, que vem de dentro de nós. E ali eu comecei a falar com as pessoas, eu comecei a escrever os temas daquilo que eu ia ensinar. Foi uma coisa bem curiosa, porque eu acho que eu estava tão forte nisso, eu escutei tanto a minha intuição nesse dia, que veio aquilo que eu tinha que falar. Era como se eu me conectasse com isso energeticamente falando, eu tocasse energeticamente falando, né? O coach de física quântica. E o mais incrível é que eu comecei a falar com as pessoas e elas passaram a aderir a esse modelo. Foi uma coisa curiosa. É um assunto curioso, né? Você juntar o coach com a física quântica. Era algo novo no início dessa carreira. E as pessoas começaram a aceitar e etc. Aí depois que eu estava 5 anos trabalhando com isso, eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Jairo Carlos, que hoje é o meu sócio aqui dentro da Escola PRM, que é uma pessoa que tem um conhecimento incrível, tem 30 anos de carreira, também é escritor, e a gente se identificou muito porque ele tinha uma base estruturada, com ferramentas estruturadas para poder potencializar o resultado das pessoas, né? E eu tinha um conhecimento científico. E foi quando ele me fez a proposta da gente fazer a sociedade, a gente começou um trabalho e fundamos a Escola PRM que vocês conhecem hoje, né? E uma das coisas que me deixou mais assim maravilhada com tudo isso foi a placa radiônica frequencial, que é a ferramenta que ele trouxe, né? Ele desenvolveu essa ferramenta que hoje é patenteada pela gente. Só os alunos que são PRM Coaches têm acesso a essa ferramenta. E quando eu descobri que essa ferramenta media as frequências do subconsciente,
ali que deu clique, deu estalo. Eu falei, nossa, que coisa incrível isso. Eu estudei a vida toda a mente subconsciente para hoje conhecer uma ferramenta que justamente mede as frequências do subconsciente. E que se caso tem alguma frequência que está negativa, a gente altera e transforma ela em positiva. Então foi o grande salto da minha carreira quando eu conheci o mestre Jairo Carlos. Aí a gente começou a desenvolver um trabalho que tem como principal objetivo ajudar a mente coletiva. Hoje eu posso garantir para vocês que a gente trabalha em nível de egrégora, né? Então a gente quer transformar as mentes individuais para transformar a mente coletiva. Então esse, gente, é um resumo da minha história, de tudo aquilo que foi acontecendo nesses últimos 10 anos, de muito aprendizado e que eu posso garantir para vocês que hoje tudo isso que está aqui é uma missão de vida para mim. Eu sou muito grata e muito feliz por ter essa oportunidade de trabalhar com isso e ajudar as pessoas e ajudar mais pessoas a ajudarem mais pessoas. Que esse é o movimento da geração PRM Coach, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.